Uma menina de 6 anos entra timidamente em uma padaria carregando uma vassourinha velha e surrada. Com a voz trêmula de vergonha e fome, ela se aproxima do balcão e sussurra para o padeiro: "Tio, posso limpar sua padaria em troca de um pão velho?" A reação do homem é explosiva. Ele grita furiosamente: "Você de novo aqui? Eu não vou te dar mais nada. Sai da minha padaria agora." Nesse exato momento, um milionário elegante entra no estabelecimento e presencia toda a cena. O que ele faz a seguir deixou todos em choque. O vento cortante de inverno fustigava as ruas do centro da cidade, quando Helena, uma menina de 6 anos, com olhos grandes e determinados, segurava firmemente uma vassourinha velha e surrada contra o peito. Seus dedos pequenos e gelados tremiam não apenas pelo frio, mas pela coragem que precisava reunir para entrar naquela padaria que exalava o aroma tentador de pães frescos. As roupas rasgadas e sujas contrastavam dolorosamente com a vitrine reluzente do estabelecimento. Helena havia passado a manhã inteira caminhando pelas ruas, observando cada pessoa que entrava e saía, estudando os rostos, tentando adivinhar quem poderia ter um coração gentil o suficiente para não a expulsar imediatamente. Sua barriga doía há 2 dias. A avó estava ainda mais fraca, tossia tanto durante a noite que mal conseguia dormir. O remédio havia acabado na semana passada. E o pouco dinheiro que conseguira vendendo latinhas não foi suficiente nem para comprar um pão. Helena sabia que precisava tentar algo diferente, mesmo que isso significasse enfrentar a humilhação novamente. O calor que emanava da padaria quando a porta se abriu fez suas bochechas geladas formigarem. O contraste era brutal. Lá fora, o mundo era cinzento e hostil. Aqui dentro, tudo parecia dourado e acolhedor. As prateleiras estavam repletas de pães de todos os tipos, bolos que pareciam obras de arte, e o cheiro doce e reconfortante a fazia lembrar de tempos distantes, quando a avó ainda conseguia cozinhar. Helena engoliu em seco e deu um passo hesitante em direção ao balcão. Suas pernas tremiam, mas ela forçou os pés a continuarem se movendo. A vassourinha em suas mãos era sua única oferenda, o único valor que podia oferecer em troca de comida. Ela havia encontrado a vassoura abandonada perto de uma obra e a limpara cuidadosamente, verificando se todas as cerdas estavam no lugar. O padeiro, um homem robusto, com avental branco manchado de farinha, estava arrumando pães em uma bandeja quando notou a presença da menina. Seus olhos se estreitaram imediatamente, e Helena sentiu o peso do seu olhar desaprovador. Mesmo assim, ela continuou se aproximando, cada passo exigindo uma coragem que não sabia possuir. Com a voz trêmula de vergonha e fome, Helena finalmente conseguiu sussurrar as palavras que havia ensaiado mentalmente durante todo o caminho. "Tio, posso limpar sua padaria em troca de um pão velho?" Suas palavras saíram quase inaudíveis, mas carregavam uma dignidade tocante que contrastava com sua aparência frágil. A reação do homem foi explosiva e imediata. Seu rosto se contorceu de raiva, e ele gritou com uma fúria que fez Helena recuar assustada: "Você de novo aqui? Eu não vou te dar mais nada. Sai da minha padaria agora." Sua voz ecoou pelo estabelecimento, fazendo outros clientes se virarem para observar a cena. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas tentou se manter forte. Ela havia passado por isso antes, mas desta vez a rejeição parecia ainda mais cruel. Talvez fosse porque estava mais fraca ou porque as esperanças da avó dependiam dela, mas as palavras do padeiro a atingiram como golpes físicos. A campainha da porta tocou nesse exato momento, e um homem elegante, vestindo um sobretudo caro e carregando uma pasta de couro, entrou na padaria. Eduardo Mendes, empresário de 50 anos, havia parado ali apenas para comprar seu café da manhã habitual antes de seguir para o escritório. Suas mãos enluvadas e seus sapatos reluzentes denunciavam uma vida de conforto e privilégios.
Eduardo presenciou toda a cena. A menina pequena e frágil, a vassourinha em suas mãos, o grito furioso do padeiro. Observou quando Helena baixou a cabeça e as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas sujas, como se cada lágrima carregasse todo o peso da injustiça do mundo. Algo dentro dele se moveu de forma inesperada. Há anos, Eduardo vivia uma vida controlada e solitária, cercado por luxos, mas distante de qualquer conexão humana real. Naquele momento, vendo a dignidade daquela criança sendo despedaçada, sentiu uma comoção que há muito não experimentava. A menina se dirigia para a porta, derrotada, e Eduardo soube que não podia deixá-la partir assim. "Espera aí", disse Eduardo com voz firme, fazendo Helena parar no meio do caminho para a porta. A menina se virou lentamente, seus olhos inchados de lágrimas demonstrando uma mistura de medo e confusão. Nunca antes alguém havia interferido quando ela era rejeitada e agora não sabia como reagir. Eduardo se aproximou dela com passos medidos, tentando não assustá-la ainda mais. Podia ver que a criança estava tremendo e não sabia se era pelo frio ou pelo medo. "Você pode escolher o que quiser", continuou ele, gesticulando em direção às prateleiras repletas de pães e doces. Helena ficou completamente imóvel, como se as palavras não fizessem sentido. Seus olhos se moveram entre Eduardo e o padeiro, que agora observava a cena com uma expressão de irritação mal disfarçada. A menina estava claramente assustada com aquela reviravolta inesperada na situação. Eu não entendo, tio", sussurrou Helena, sua voz ainda trêmula. "O senhor está falando comigo?" Ela apontou para si mesma com um dedo pequeno e sujo, como se não conseguisse acreditar que alguém se dirigia a ela com gentileza. Eduardo sentiu um aperto no peito ao perceber o quão pouco acostumada aquela criança estava com a bondade. "Sim, com você. Pode escolher qualquer coisa que quiser comer", repetiu ele, tentando tornar sua voz mais suave e reconfortante. Helena olhou para as prateleiras com uma expressão de total perplexidade. Havia tantas opções, tantas coisas que ela jamais havia provado ou sequer imaginado poder tocar. Seus olhos percorreram os pães dourados, os bolos coloridos, os doces que brilhavam como joias atrás do vidro. Mas depois de alguns segundos, ela apontou para o pão mais simples e barato da prateleira. "É o único que eu conheço, tio", disse ela com uma inocência devastadora que fez Eduardo sentir como se um punhal atravessasse seu coração. Aquela resposta simples, mas profundamente reveladora, mostrou a ele o abismo que separava suas realidades. Enquanto ele tinha acesso a tudo, ela conhecia apenas o básico para sobreviver. O padeiro, visivelmente contrariado com a situação, pegou o pão comum com movimentos bruscos e o colocou sobre o balcão. "Vai ser R$2", murmurou ele, claramente desejando que toda aquela situação terminasse logo. Eduardo não conseguia tirar os olhos da menina. Havia algo nela que o tocava profundamente. Talvez fosse a maneira como ela segurava a vassourinha, como se fosse um tesouro precioso, ou como seus olhos demonstravam uma sabedoria triste que não deveria existir em uma criança tão pequena. "Na verdade", disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo, "quero 6 dos pães mais nutritivos que você tem." Ele apontou para os pães integrais, recheados com ingredientes nobres, aqueles que custavam 10 vezes mais que o pão comum que Helena havia escolhido. Os olhos da menina se arregalaram de tal forma que Eduardo pensou que ela poderia desmaiar. Ela olhou para os pães caros, depois para ele, depois novamente para os pães, como se tentasse processar uma informação impossível de ser verdadeira. "Tio, isso é muito", murmurou ela, sua voz quebrada pela emoção. "Eu não preciso de tanto. Só um já está bom demais para mim." Lágrimas de um tipo diferente começaram a escorrer por seu rosto. Não eram mais lágrimas de dor, mas de uma gratidão tão profunda que parecia dolorosa.
Eduardo pagou os pães sem dizer mais nada, observando fascinado como a menina reagia a cada movimento. Quando o padeiro, ainda mal-humorado, embrulhou os 6 pães em um papel pardo, Helena estendeu as mãos tremendo tanto que quase derrubou o pacote. "Nunca vi tanta comida junta", sussurrou ela, apertando o embrulho contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. As lágrimas continuavam caindo, mas agora ela sorria. Um sorriso pequeno e tímido, mas genuíno. Eduardo se sentiu transformado por aquele sorriso. Há anos vivia uma vida mecânica, rodeado por pessoas que só se aproximavam dele por interesse. Nunca havia visto alguém demonstrar tanta gratidão por algo tão simples. A pureza daquela alegria o fez questionar tudo sobre sua própria existência. "Como você se chama?", perguntou ele gentilmente, agachando-se para ficar na altura da menina. "Helena", respondeu ela, limpando as lágrimas com o punho da manga rasgada. "E a senhora?", "Digo, o senhor?". "Eduardo", disse ele, estendendo a mão para ela. Helena olhou para a mão enluvada com hesitação, como se não soubesse se era apropriado tocá-la com suas mãos sujas. Quando finalmente apertaram as mãos, Eduardo sentiu uma conexão que não esperava. Havia algo naquela criança que despertava nele sentimentos que acreditava terem morrido há muito tempo. Sentimentos paternais, protetivos, que o assustaram pela sua intensidade. Helena saiu da padaria carregando os pães como se carregasse esperança. Eduardo a observou através da vitrine, vendo-a se dirigir para a praça em frente. Algo dentro dele havia mudado irrevogavelmente naqueles poucos minutos, e ele sabia que não conseguiria simplesmente esquecer aquela menina e voltar para sua vida normal. Eduardo não conseguiu se concentrar em nada durante toda a manhã. Sentado em sua mesa no 5º andar do edifício empresarial, seus olhos se desviavam constantemente para a janela que dava vista para a praça onde Helena havia se dirigido. A reunião com investidores japoneses estava marcada para as 10 horas, mas sua mente continuava voltando para aquela menina pequena e corajosa. Às 9h30, ele se levantou e foi até a janela panorâmica de seu escritório. Lá embaixo, conseguiu localizá-la facilmente. Uma figura minúscula sentada em um banco da praça. O embrulho dos pães, cuidadosamente aberto ao seu lado, estava comendo devagar, saboreando cada pedaço como se fosse a refeição mais requintada do mundo. A secretária, Márcia, entrou na sala carregando uma pilha de documentos. "Senhor Eduardo, os japoneses acabaram de chegar. Eles estão na sala de reunião", anunciou ela, mas notou que seu chefe parecia completamente absorto em algo do lado de fora. 5 minutos, murmurou Eduardo sem se afastar da janela. Havia algo hipnotizante na maneira como Helena comia. Cada mordida era calculada, cuidadosa, como se ela soubesse que precisava fazer aquela comida durar o máximo possível. Márcia se aproximou, curiosa. "Aconteceu alguma coisa lá embaixo, senhor?" Eduardo apontou discretamente para a praça. "Vê aquela menina no banco? Ela me fez repensar algumas coisas hoje cedo." Sua voz carregava uma confusão que Márcia nunca havia percebido antes. Em 15 anos trabalhando para ele, jamais o havia visto tão perturbado por algo que não fosse relacionado aos negócios. "Senhor Eduardo", Márcia disse gentilmente, "os japoneses estão esperando. Essa reunião é importante para o contrato de exportação." Eduardo suspirou e se afastou da janela. "Você tem razão. Vamos resolver isso." Mas enquanto caminhava para a sala de reunião, não conseguia parar de pensar na expressão de Helena quando ela havia dito que conhecia apenas o pão mais barato. Que tipo de mundo era esse? Onde uma criança tão pequena já conhecia tão bem os limites da pobreza. A reunião começou com as formalidades habituais. Os executivos japoneses eram educados e meticulosos, apresentando gráficos e projeções com a precisão característica de sua cultura empresarial. Eduardo tentou se concentrar, mas sua mente continuava se desviando para a praça lá embaixo.
Senhor Mendes, disse o executivo principal, gostaríamos de discutir os termos de distribuição para o mercado asiático. Eduardo forçou sua atenção para a apresentação, mas uma parte de sua mente permanecia dividida. Durante uma pausa para o café, Eduardo voltou discretamente para a janela. Helena ainda estava no banco, mas agora havia guardado a maior parte dos pães no embrulho. Comera apenas 1,5, claramente economizando o restante. Ela olhava ao redor com uma vigilância que parecia excessiva para uma criança, como se esperasse que alguém pudesse tomar sua comida a qualquer momento. Senhor Eduardo, Márcia apareceu ao seu lado. Eles estão prontos para continuar. Márcia, disse ele de repente, você conhece alguma organização que trabalhe com crianças carentes na cidade? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Bem, há algumas ONGs. Por quê? Só curiosidade, mentiu Eduardo, mas sua mente já estava trabalhando em outras possibilidades. Talvez pudesse ajudar Helena de uma forma mais sistemática, mais eficiente do que simplesmente comprar pães. A reunião continuou por mais 2 horas, mas Eduardo estava operando no piloto automático. Suas respostas eram adequadas, suas decisões sensatas, mas seu coração estava na praça com uma menina que comia pão como se fosse um banquete. Quando os japoneses finalmente se despediram, Eduardo correu para a janela. Helena ainda estava lá, mas agora não estava mais sozinha. 3 jovens haviam se aproximado dela, e mesmo à distância, Eduardo podia perceber que algo estava errado. Os jovens pareciam estar discutindo com Helena, gesticulando de forma agressiva. Eduardo viu um deles apontar para o embrulho dos pães, e Helena abraçar o pacote contra o peito de forma defensiva. O que aconteceu em seguida fez o sangue de Eduardo ferver. Um dos jovens arrancou o embrulho das mãos de Helena com tanta força que ela caiu do banco. Os outros 2 pegaram os pães e os jogaram no chão, pisoteando-os deliberadamente enquanto Helena tentava se levantar. Eduardo podia ver, mesmo daquela distância, que ela estava chorando desesperadamente. Filhos da... Eduardo murmurou, interrompendo a frase antes de completá-la. Seu primeiro impulso foi correr para o elevador, mas nesse momento Márcia entrou na sala. Senhor Eduardo, o advogado da empresa está aqui para a revisão dos contratos. Ele disse que é urgente. Eduardo olhou para a praça, onde Helena agora estava de joelhos, tentando recolher os pedaços de pão pisoteados. Os jovens haviam ido embora, deixando-a completamente devastada. A imagem daquela criança chorando sobre os destroços de sua única refeição o fez sentir uma raiva que há anos não experimentava. Diga ao advogado que eu atendo em 15 minutos, disse Eduardo, sua voz tensa. Tenho uma situação urgente para resolver. Márcia percebeu a determinação em sua voz e simplesmente assentiu. Eduardo pegou o elevador, mas quando chegou ao térreo, correu para a praça. Tinha que ver se Helena estava bem. Tinha que entender o que havia acontecido. Quando chegou ao banco, encontrou Helena ainda tentando recolher os pedaços de pão estragados, suas lágrimas caindo sobre os fragmentos pisoteados. A visão daquela criança pequena, tentando salvar o que restava de sua comida destruída, partiu o coração de Eduardo de uma forma que ele não estava preparado para enfrentar. Helena, Eduardo chamou suavemente, não querendo assustá-la ainda mais. A menina levantou o rosto molhado de lágrimas, e a expressão de surpresa em seus olhos, ao vê-lo se aproximando, foi como uma facada no peito dele. Mesmo em meio ao desespero, ela tentou esconder os pedaços de pão destroçados atrás de si. Tio Eduardo, sussurrou ela, tentando limpar as lágrimas com as mangas rasgadas. O senhor veio me ver? Havia uma incredulidade tocante em sua voz, como se a ideia de alguém se preocupar com ela fosse impossível de compreender. Eduardo se ajoelhou na grama úmida ao lado dela, sem se importar com o terno caro que estava vestindo. Eu vi o que aconteceu da janela do meu escritório, disse ele, apontando para o prédio. Quem eram aqueles garotos? Por que fizeram isso com você?
Helena baixou a cabeça, claramente envergonhada. Não se preocupe, tio. É culpa minha. Sua voz era tão baixa que Eduardo teve que se inclinar para ouvi-la. Eu pedi dinheiro emprestado para eles para comprar comida, mas não consegui devolver. Eduardo sentiu um choque percorrer seu corpo. Aquela revelação simples, mas devastadora, abriu um mundo de complexidades que ele não havia considerado. Quanto você deve para eles? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. 5 reais, respondeu Helena, como se fosse uma fortuna impossível de reunir. Mas eles disseram que agora são 10, porque passou do prazo. Ela olhou para os pedaços de pão espalhados no chão. Eles disseram que vão voltar amanhã, e se eu não tiver o dinheiro... Eduardo sentiu a raiva crescer em seu peito, mas forçou-se a permanecer calmo. Se você não tiver o dinheiro, o que acontece? Helena encolheu os ombros, como se tivesse aceitado um destino inevitável. Eles vão me bater, disse ela com uma naturalidade aterrorizante. Já fizeram antes. É assim que funciona na rua, tio. Quem deve, paga de um jeito ou de outro. A simplicidade brutal com que Helena descreveu sua situação fez Eduardo perceber que a realidade daquela criança era muito mais perigosa do que havia imaginado. Ela não estava apenas lutando contra a fome, estava presa em um ciclo de violência e intimidação que poderia destruí-la. Helena, disse Eduardo cuidadosamente. Onde você mora? Seus pais sabem sobre essa situação? O rosto da menina se fechou e ela abraçou os joelhos contra o peito. Só tenho minha vovó, murmurou. Ela está muito doente. Não posso contar para ela porque ela vai se preocupar, e isso faz mal para o coração dela. Eduardo sentiu como se cada resposta de Helena revelasse uma nova camada de tragédia. Há quanto tempo sua avó está doente? Desde que o inverno começou, respondeu Helena. E de que ela tosse muito e não consegue se levantar da cama. Por isso eu venho para a rua tentar conseguir comida e dinheiro para o remédio dela. A imagem que se formava na mente de Eduardo era de uma criança de 6 anos carregando o peso de sustentar uma avó doente, enfrentando credores violentos e sendo rejeitada pelos comerciantes. Era um fardo impossível para qualquer pessoa, quanto mais para uma menina tão pequena. Escuta, disse Eduardo, tirando a carteira do bolso. Eu vou te dar o dinheiro para pagar esses garotos. Ele retirou uma nota de 50 reais, mas Helena recuou como se o dinheiro queimasse. Não posso aceitar tanto, tio, disse ela, balançando a cabeça vigorosamente. Isso é muito dinheiro. E se eles acharem que eu tenho mais? Eles vão querer mais dinheiro emprestado. Eduardo percebeu que Helena tinha razão. Dar-lhe muito dinheiro poderia torná-la um alvo ainda maior. A inteligência daquela criança em entender as dinâmicas perigosas de sua situação o impressionou e o entristeceu ao mesmo tempo. Então, o que você acha que devemos fazer? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre a perspectiva dela. Helena pensou por um momento, mordendo o lábio inferior. Talvez o senhor pudesse dar só os 10 reais, disse ela hesitante. Assim eles vão parar de me perseguir, pelo menos por enquanto. Eduardo concordou. Mas enquanto entregava o dinheiro a Helena, sua mente estava trabalhando furiosamente. Aquela não era uma solução, era apenas um adiamento. Esses garotos continuariam a explorar Helena, e ela continuaria presa nesse ciclo vicioso. Helena, disse ele impulsivamente, você gostaria de me mostrar onde vive? Eu gostaria de conhecer sua avó. O rosto de Helena se iluminou com uma alegria tímida, mas depois se escureceu novamente. Ela não está bonita, tio. Está muito magra e pálida. E nossa casa não é como as casas normais. Não me importo, disse Eduardo com sinceridade. Quero entender melhor sua situação para poder ajudar de verdade. Helena o olhou com uma mistura de esperança e medo. O senhor promete que não vai ficar bravo quando ver como vivemos? Eduardo sentiu o coração se apertar. Prometo, disse ele.
Nunca ficaria bravo com você por algo que não é sua culpa. Helena se levantou lentamente, guardando o dinheiro no bolso da calça rasgada, com o cuidado de quem manuseava um tesouro. A vovó vai ficar feliz em conhecer o senhor, disse ela com um sorriso pequeno, mas genuíno. Faz muito tempo que ninguém vem nos visitar. Enquanto caminhavam juntos em direção à periferia da cidade, Eduardo sentiu que estava prestes a descobrir uma realidade que mudaria sua vida para sempre. A coragem e a dignidade daquela menina pequena já haviam plantado uma semente de transformação em seu coração, e ele sabia que não havia mais volta. A caminhada até a periferia durou quase 1 hora. Eduardo jamais havia se aventurado por aquelas ruas estreitas e esburacadas, onde as casas se amontoavam umas sobre as outras em um labirinto de sobrevivência. Helena caminhava à sua frente com passos seguros, conhecendo cada atalho e cada perigo escondido naquelas vielas. Tio Eduardo, disse Helena, parando em frente a uma construção que mais parecia um amontoado de madeiras velhas e lona preta. Essa é nossa casa. Sua voz carregava uma mistura de orgulho e vergonha, como se quisesse que ele soubesse que aquilo era especial para ela, mesmo entendendo que não era muito aos olhos do mundo. Eduardo teve que fazer um esforço para não demonstrar o choque que sentiu. Aquilo não era uma casa, era um barraco precário, com paredes de madeira compensada que tinham buracos cobertos por pedaços de plástico. O teto era uma mistura de telhas quebradas e lona, e toda a estrutura parecia prestes a desabar ao menor vento forte. Vovó, chamou Helena suavemente, empurrando uma porta feita de tábuas mal encaixadas. Trouxe uma visita para a senhora. O interior do barraco era ainda mais chocante que o exterior. Um único cômodo servia de quarto, cozinha e sala, com um chão de terra batida parcialmente coberto por pedaços de tapete velhos. No canto mais afastado, uma cama de casal ocupava quase metade do espaço disponível, e nela estava deitada uma senhora idosa, que parecia ter apenas pele e ossos. "Quem é minha filha?", perguntou a avó com uma voz fraca e rouca. Quando seus olhos se focalizaram em Eduardo, ele pôde ver a surpresa e a preocupação se misturarem em seu rosto enrugado. "Vovó, esse é o tio Eduardo", disse Helena, aproximando-se da cama. "Ele foi muito gentil comigo hoje. Comprou pães para nós." A senhora tentou se sentar na cama, mas um ataque de tosse violenta a fez desistir. Eduardo observou, horrorizado, como aquela tosse parecia consumir todas as forças da mulher, deixando-a ainda mais pálida e frágil. "Por favor, não se levante", disse Eduardo gentilmente, aproximando-se da cama. "Helena me contou que a senhora não está se sentindo bem. Desculpe recebê-lo assim", murmurou a avó, claramente envergonhada. "Não temos como oferecer nada. Helena, onde estão suas maneiras? Pegue um copo de água para o senhor." Helena olhou ao redor com desespero. "Vovó, a água acabou ontem. Eu ia buscar mais tarde na bica." Eduardo sentiu como se cada detalhe daquela realidade fosse uma pancada em seu estômago. Não havia água, não havia comida além dos pães que ele havia comprado. Não havia móveis além daquela cama e um fogão a lenha improvisado no canto. "Meu nome é Eduardo Mendes", disse ele, puxando uma cadeira de plástico quebrada que havia no canto. "Helena me contou que a senhora está doente há algum tempo. Já consultaram algum médico?" A avó riu com amargura, provocando outro ataque de tosse. "Médico, senhor Eduardo, nós nem documento temos. Helena nasceu aqui mesmo, nunca foi registrada. Eu vim do interior há 40 anos e perdi meus papéis pelo caminho. Para o governo, nós não existimos." Eduardo sentiu o mundo girar ao redor dele. A primeira grande reviravolta da situação se revelava. Helena e sua avó eram invisíveis ao sistema. Sem documentos, sem assistência médica, sem qualquer rede de proteção social. Eram fantasmas vivendo nas margens da sociedade. "Como vocês sobrevivem?",
perguntou Eduardo, tentando manter a voz estável. Helena é muito esperta, disse a avó com orgulho, acariciando o cabelo da neta. Ela coleta latinhas, pede ajuda nas lojas. Às vezes consegue uns trocados varrendo as ruas. É uma menina corajosa, meu anjo. Eduardo olhou para Helena, que estava organizando os pães que sobraram da manhã em um prato de plástico rachado. A normalidade com que ela executava aqueles gestos domésticos, cuidando de uma casa que não tinha estrutura para ser habitada, cuidando de uma avó que precisava de cuidados médicos urgentes, era simultaneamente inspiradora e devastadora. Helena, disse Eduardo suavemente, você pode me mostrar onde vocês conseguem água? Tem uma bica a 3 quarteirões daqui, respondeu ela, mas só funciona de manhã e à noite. À tarde eles cortam porque falta pressão. Eduardo começou a entender a logística complexa que Helena havia desenvolvido para manter ambas vivas. Ela tinha que cronometrar suas saídas para conseguir água, comida e dinheiro, sempre voltando para cuidar da avó, que dependia completamente dela. E quando você consegue estudar? Perguntou Eduardo, embora já suspeitasse da resposta. Helena baixou a cabeça. Nunca fui para a escola, tio. Não tenho documento e não posso deixar a vovó sozinha tanto tempo. A avó começou a chorar silenciosamente. Essa menina deveria estar brincando, estudando, sendo criança. Em vez disso, está aqui cuidando de uma velha inútil que só dá trabalho. A senhora não é inútil, disse Helena firmemente, abraçando a avó. A vovó me ensinou tudo o que sei. Me ensinou a ser corajosa, a nunca roubar, a sempre dizer a verdade. A vovó é a pessoa mais importante do mundo para mim. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A maturidade e o amor incondicional que Helena demonstrava eram mais profundos que qualquer coisa que ele já havia testemunhado. Aquela criança tinha uma sabedoria emocional que muitos adultos nunca desenvolvem. Senhor Eduardo, disse a avó de repente, o senhor parece ser um homem bom. Por favor, se alguma coisa acontecer comigo, cuide da Helena. Ela não tem mais ninguém no mundo. A urgência e o desespero na voz da senhora fizeram Eduardo perceber que a situação era ainda mais crítica do que havia imaginado. Aquela não era apenas uma família passando dificuldades. Era uma criança prestes a ficar completamente órfã, sem qualquer estrutura legal ou social para protegê-la. Uma semana se passou desde que Eduardo conheceu Helena e sua avó. Todos os dias, ele encontrava uma desculpa para passar pela praça central, esperando ver a menina. Às vezes, ela estava lá, outras vezes não. Mas quando se encontravam, ele sempre comprava comida para ela levar para casa. Eduardo havia se tornado parte da rotina de sobrevivência de Helena, e isso o fazia sentir útil de uma forma que os negócios nunca proporcionaram. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo estava em uma reunião quando recebeu uma ligação da recepção. Senhor Eduardo, há uma menina aqui embaixo perguntando pelo senhor. Está muito nervosa. Eduardo desceu imediatamente e encontrou Helena no saguão do prédio, tremendo não apenas de frio, mas de medo. Seu rosto estava inchado como se tivesse chorado muito. E ela olhava constantemente para a rua através das portas de vidro. Helena, o que aconteceu? Perguntou Eduardo, ajoelhando-se na altura dela. Tio Eduardo, sussurrou ela, eles estão me seguindo. Os meninos, já faz 3 dias que não consigo sair para conseguir comida direito porque eles ficam me perseguindo. Eduardo sentiu a raiva familiar crescer em seu peito. Mas você não pagou a dívida para eles? Paguei, confirmou Helena. Mas agora eles inventaram outra. Disseram que eu tenho que pagar taxa de proteção, porque estou andando no território deles. R$ 5 por semana. Eduardo percebeu que aquilo era uma extorsão sistemática. Os garotos haviam percebido que Helena tinha acesso a algum dinheiro e decidiram explorá-la indefinidamente. A segunda reviravolta média estava se revelando. A situação não era um incidente isolado, mas parte de um padrão de intimidação organizada.
Quantos são eles? Perguntou Eduardo. 3, respondeu Helena. O maior se chama Rafa. Ele é quem manda. Os outros 2 só fazem o que ele fala. Eduardo olhou para a rua e viu 3 adolescentes do outro lado, claramente observando o prédio. Quando perceberam que estavam sendo observados, se afastaram, mas não muito. Helena, você não pode continuar vivendo com medo assim, disse Eduardo. Vou falar com eles. Não, tio! Helena segurou no braço dele com desespero. Se o senhor falar com eles, eles vão saber que eu contei. Aí vai ser pior para mim. Eduardo percebeu o dilema. Qualquer intervenção direta poderia colocar Helena em maior perigo. Eles estavam lidando com pessoas que não tinham escrúpulos em intimidar uma criança de 6 anos. Então, o que você acha que devemos fazer? Perguntou Eduardo, valorizando a opinião dela. Helena pensou por um momento. Talvez eu possa mudar minha rota, disse ela. Ir para outros bairros tentar conseguir comida. Mas isso significa ficar mais tempo longe da vovó e ela está piorando. Eduardo sentiu o coração se apertar. Helena estava sendo forçada a escolher entre sua segurança e o cuidado com a avó. Como está sua avó? Muito mal, respondeu Helena. E sua voz se quebrou. Ela mal consegue ficar acordada agora. E a tosse, tio, às vezes ela cospe sangue. A urgência da situação se intensificou drasticamente. A avó de Helena precisava de cuidados médicos imediatos, mas Helena não podia nem sair de casa adequadamente para conseguir dinheiro ou comida devido à perseguição. Helena, disse Eduardo cuidadosamente, e se eu levasse sua avó para um hospital? Tenho um carro. Posso? Ela não tem documentos. Interrompeu Helena. E eu também não. Eles não vão atender a gente. Já tentei uma vez, quando a vovó desmaiou. A mulher da recepção disse que sem RG e sem cartão do SUS, eles não podem fazer nada. Eduardo percebeu que estava enfrentando um sistema que sistematicamente excluía as pessoas mais vulneráveis. Sem documentos, Helena e sua avó eram invisíveis não apenas para os benefícios sociais, mas também para os cuidados médicos básicos. Escuta, disse Eduardo, tomando uma decisão. Vou encontrar um jeito de resolver isso, tanto a situação dos garotos quanto a da sua avó. Mas preciso que você confie em mim. Helena o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Eu confio no Senhor, tio Eduardo. O Senhor é a única pessoa boa que apareceu na nossa vida em muito tempo. Nesse momento, Eduardo viu através das portas de vidro que os 3 garotos haviam voltado e estavam se aproximando do prédio. Helena também os viu e se encolheu atrás dele. Eles viram que eu entrei aqui, murmurou ela. Agora vão saber que eu tenho um amigo com dinheiro. Isso vai ser muito pior. Eduardo percebeu que sua própria intervenção, por mais bem intencionada que fosse, estava complicando a situação de Helena. Os perseguidores agora sabiam que ela tinha proteção, o que poderia intensificar a extorsão ou fazer com que mudassem de tática. Você pode ficar aqui por algumas horas? Perguntou Eduardo. Vou falar com minha secretária para você ficar na sala dela enquanto eu resolvo algumas coisas. Helena hesitou. E a vovó? Ela está sozinha. Quantas horas você normalmente fica fora procurando comida? Perguntou Eduardo. Quase o dia todo, admitiu Helena. Às vezes só volto no finalzinho da tarde. Eduardo percebeu que, paradoxalmente, Helena passava mais tempo na rua procurando sustento do que em casa cuidando da avó. A sobrevivência exigia que ela abandonasse a pessoa que mais amava por longas horas todos os dias. Então está decidido, disse Eduardo. Você fica aqui hoje, onde está segura. Eu vou pensar em uma solução para essa situação toda. Enquanto levava Helena para o elevador, Eduardo sabia que havia chegado a um ponto de não retorno. Não podia mais ser apenas um benfeitor ocasional. Precisava se envolver de verdade na vida daquela família. Mas, ao mesmo tempo, começava a perceber que resolver os problemas de Helena seria muito mais complexo do que simplesmente oferecer dinheiro ou comida.
Helena passou o resto daquela tarde no escritório de Eduardo, quieta e observadora, fascinada por um mundo que jamais havia imaginado existir. Márcia, a secretária, ficou encantada com a educação e inteligência da menina, oferecendo-lhe livros infantis que mantinha na gaveta para quando seus netos a visitavam. Eduardo tentou trabalhar, mas sua mente estava elaborando planos para ajudar Helena de forma mais efetiva. Estava considerando contratar um advogado especializado em questões sociais quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu Eduardo. É o senhor que está protegendo a menina Helena? A voz era jovem, mas carregada de uma arrogância perigosa. Eduardo sentiu o sangue gelar. Quem está falando? Isso não importa. O que importa é que agora sabemos que ela tem um padrinho rico. As coisas mudaram. Se o senhor quer que ela fique em paz, vai ter que pagar R$ 500 por mês. Eduardo segurou o telefone com força. E se eu me recusar, a menina vai sofrer as consequências. E olha, a gente sabe onde ela mora. Sabemos da velhinha doente também. Seria uma pena se acontecesse alguma coisa com as duas. A linha ficou muda. Eduardo olhou para Helena, que estava folheando um livro de histórias infantis no sofá de sua sala, completamente alheia à ameaça que acabara de ser feita. A inocência em seu rosto contrastava brutalmente com a realidade perigosa que a cercava. Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de simplesmente pagar a extorsão, ele ligou para um velho amigo que trabalhava na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ricardo, preciso de um favor urgente, disse Eduardo quando o delegado atendeu. Eduardo, há quanto tempo? O que posso fazer por você? Eduardo explicou rapidamente a situação de Helena, omitindo apenas o fato de que ela não possuía documentos. Ricardo ouviu atentamente e prometeu enviar uma viatura para investigar os garotos que estavam extorquindo a menina. O que Eduardo não esperava era que sua ligação desencadearia uma série de eventos inesperados. Na manhã seguinte, quando chegou ao escritório, encontrou Helena esperando por ele no saguão. Mas desta vez ela não estava sozinha. Uma assistente social estava ao seu lado, e ambas pareciam muito tensas. Senhor Eduardo, disse a assistente social, uma mulher de meia idade com expressão severa, preciso falar com o senhor sobre Helena. Eduardo sentiu um presságio terrível. O que aconteceu? Recebemos denúncias de que uma menor está sendo mantida em condições inadequadas de moradia e cuidados. Também nos informaram que ela tem envolvimento com atividades de mendicância e está sendo explorada. Eduardo olhou para Helena, que estava pálida e assustada. Denúncias de quem? Isso é confidencial, respondeu a assistente social. O importante é que precisamos remover Helena dessa situação perigosa imediatamente. Ela será encaminhada para uma casa de acolhimento e a senhora idosa, que vive com ela, será avaliada para possível internação em uma instituição adequada. A terceira reviravolta média explodiu como uma bomba. Eduardo percebeu que alguém havia usado o sistema de proteção social como uma arma contra Helena. A menina seria separada da avó e colocada em uma instituição, enquanto a idosa seria internada em um asilo. Não! Gritou Helena, correndo para Eduardo e se agarrando em sua perna. Tio Eduardo, não deixe eles me separarem da vovó. Ela vai morrer sem mim. Eduardo sentiu uma fúria que nunca havia experimentado. E se eu me dispuser a cuidar delas? Posso providenciar uma casa adequada, cuidados médicos? O senhor tem algum parentesco com a menor? Perguntou a assistente social. Não, mas... Então... não tem direitos legais sobre ela. E, francamente, senhor Eduardo, um homem solteiro oferecendo ajuda a uma criança de rua levanta certas suspeitas. Eduardo compreendeu a insinuação e sentiu uma mistura de indignação e desespero.
Suas tentativas de ajudar Helena estavam sendo interpretadas de forma distorcida. E agora ela seria punida por ter aceito sua ajuda. Por favor, implorou Helena à assistente social. Eu cuido muito bem da minha vovó. Ela só está doente. Mas eu sei dar remédio. Eu sei cozinhar para ela. Não me tirem dela. Por favor. A assistente social olhou para Helena com uma expressão que misturava pena e determinação. Querida, você é muito nova para carregar essas responsabilidades. Precisa ser criança, ir para a escola, ter uma vida normal. Minha vida normal é com a vovó, gritou Helena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela é minha família, vocês não podem me tirar dela. Eduardo percebeu que estava presenciando a destruição de uma família que, apesar de todas as dificuldades, era unida pelo amor genuíno. Helena e sua avó se sustentavam mutuamente, uma dando força física, a outra oferecendo sabedoria e carinho. Quanto tempo tenho para resolver isso? Perguntou Eduardo à assistente social. A ordem de remoção é para hoje, respondeu ela. Já temos uma equipe a caminho da residência para buscar a senhora idosa. Helena começou a chorar desesperadamente. Vovó, ela está sozinha. Ela vai ficar assustada. Eduardo tomou uma decisão desesperada. Helena, você conhece algum lugar onde possa se esconder com sua avó por alguns dias? Enquanto eu resolvo isso legalmente? A assistente social se alarmou. Senhor Eduardo, isso seria obstrução de uma ordem judicial e vocês estão destruindo uma família, respondeu Eduardo. Dê-me 48 horas para provar que posso providenciar cuidados adequados para ambas. Helena olhou para Eduardo com uma mistura de esperança e terror. Tem a casa da Dona Maria, sussurrou ela. Ela é amiga da vovó, mora do outro lado da favela. Eduardo sabia que estava prestes a cruzar uma linha que o colocaria em conflito direto com o sistema legal. Mas olhando para o desespero nos olhos de Helena, percebeu que algumas batalhas valem todos os riscos. Sua vida confortável e previsível estava prestes a ser completamente transformada por uma menina corajosa que havia escolhido lutar por sua família. Eduardo tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Enquanto a assistente social falava ao telefone com seus superiores, ele sussurrou para Helena. Vamos buscar sua avó agora. Você conhece um caminho pelos fundos até sua casa? Helena assentiu rapidamente, entendendo a urgência da situação. Tem uma trilha que passa pelo córrego. É mais longa, mas ninguém usa. Eduardo disse à assistente social que precisava buscar alguns documentos em casa e que voltaria em 1 hora. A mulher hesitou, mas concordou em aguardar, não suspeitando das verdadeiras intenções dele. Durante o trajeto de carro até a periferia, Helena estava em silêncio, apenas indicando as direções. Eduardo podia ver que ela estava aterrorizada com a possibilidade de chegarem tarde demais. Suas mãos pequenas tremiam no colo, e ela mordia o lábio inferior até quase sangrar. Tio Eduardo, disse ela de repente, e se a vovó não aguentar se mudar? Ela está muito fraca. Eduardo sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Vamos cuidar dela, Helena. Mas primeiro precisamos tirá-la de lá antes que cheguem os outros. Quando chegaram perto da favela, Eduardo estacionou o carro alguns quarteirões antes, e eles continuaram a pé pela trilha que Helena conhecia. O caminho era íngreme e perigoso, passando por um córrego poluído e terrenos instáveis, mas Helena se movia com a agilidade de quem havia crescido naquele ambiente. Está quieto demais, murmurou Helena quando se aproximaram do barraco. Normalmente a vovó está conversando com a dona Francisca do lado. Quando chegaram à porta, encontraram a avó de Helena acordada, mas muito pálida. Ela parecia ter perdido ainda mais peso nos últimos dias, e sua respiração estava laboriosa. Vovó, disse Helena, correndo para a cama. Temos que sair daqui agora. Vieram pessoas querendo nos separar.
A avó olhou para Eduardo com olhos cansados, mas ainda lúcidos. Senhor Eduardo, o que está acontecendo? Eduardo explicou rapidamente a situação, omitindo os detalhes mais assustadores para não alarmá-la ainda mais. É preciso levá-las para um lugar seguro enquanto resolvo as questões legais. Eu não posso viajar, disse a avó fracamente. Mal consigo me levantar da cama. Vovó, por favor, implorou Helena, segurando a mão frágil da idosa. Se a senhora ficar, eles vão me levar para longe. Nunca mais vou poder cuidar da senhora. A avó viu o desespero nos olhos da neta e encontrou forças que não sabia possuir. Está bem, meu anjo. Vamos tentar. Eduardo ajudou a avó a se vestir e a se levantar da cama. Ela pesava tão pouco que ele conseguiu carregá-la facilmente, mas podia sentir como cada movimento a fazia sofrer. Helena rapidamente recolheu seus poucos pertences. Algumas roupas, uma foto amarelada de seus pais e uma boneca de pano surrada. Tio Eduardo, disse Helena de repente. A Dona Maria mora ali. Ela apontou para uma casa um pouco melhor estruturada do outro lado da área. Mas, e se ela não quiser nos receber? E se ela tiver medo de se meter em problemas? Eduardo percebeu que estavam prestes a pedir abrigo para pessoas que mal conheciam, colocando-as também em risco. Vamos tentar, disse ele. É nossa única opção agora. Dona Maria era uma mulher de 60 anos, robusta e de olhar bondoso, que conhecia a família de Helena há muito tempo. Quando viu Eduardo carregando a avó de Helena e a menina chorando ao lado, entendeu imediatamente que algo grave estava acontecendo. Meu Deus, o que houve com vocês? Perguntou ela, abrindo a porta rapidamente. Helena explicou a situação entre soluços, e Dona Maria ouviu tudo com expressão cada vez mais indignada. Separar uma menina da avó por causa de pobreza? Que mundo é esse? Dona Maria, disse Eduardo, eu sei que é muito pedir, mas poderiam ficar aqui por alguns dias? Vou resolver tudo legalmente. Garanto que não vou envolvê-la em problemas. Dona Maria olhou para a avó de Helena, que estava quase desmaiando de exaustão, e para Helena, que se agarrava à sua saia como uma criança perdida. Claro que podem ficar, disse ela firmemente. Ninguém vai separar essa família enquanto eu estiver viva. Eduardo sentiu uma gratidão imensa por aquela mulher simples que não hesitou em ajudar. Enquanto Dona Maria acomodava a avó de Helena em sua própria cama, Eduardo explicou que precisava voltar para resolver questões legais, mas que retornaria no dia seguinte. Tio Eduardo, disse Helena, segurando sua mão, e se o senhor não conseguir resolver? E se eles me levarem mesmo assim? Eduardo se ajoelhou na altura dela e a olhou nos olhos. Helena, prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para manter vocês juntas. Mas preciso que você seja corajosa mais um pouco, está bem? Helena assentiu. Mas Eduardo podia ver que ela estava apavorada. A menina que havia enfrentado a fome, a violência e a doença com uma coragem impressionante, agora estava sendo derrotada pelo medo de perder a única família que tinha. Quando Eduardo voltou para o centro da cidade, descobriu que a assistente social havia mobilizado a polícia para procurá-lo. Sua secretária, Márcia, estava visivelmente nervosa quando ele chegou ao escritório. Senhor Eduardo, disse ela em voz baixa, vieram várias pessoas aqui procurando pelo senhor e pela menina. Disseram que o senhor pode estar cometendo um crime. Eduardo percebeu que havia cruzado uma linha irreversível. Sua reputação, sua carreira, sua vida confortável, tudo estava agora em risco por causa de uma menina de 6 anos que havia escolhido proteger. Mas olhando para trás, sabia que não podia ter feito diferente. A quarta reviravolta média estava se materializando. Eduardo não era mais apenas um benfeitor. Havia se tornado um fugitivo da justiça, protegendo uma família que o sistema considerava problema a ser resolvido. Eduardo passou a noite em claro, tentando encontrar uma solução legal para a situação de Helena.
Consultou 3 advogados diferentes, mas todos deram a mesma resposta. Sem documentos, seria quase impossível conseguir a guarda da menina rapidamente. O processo poderia levar meses, e enquanto isso, Helena permaneceria em uma instituição. Na manhã seguinte, decidiu investigar por conta própria quem havia feito as denúncias contra Helena. Voltou à padaria onde tudo havia começado, esperando encontrar pistas. O padeiro o reconheceu imediatamente e não pareceu nada feliz em vê-lo. "O senhor de novo por aqui", disse o homem com hostilidade. "Não deveria estar cuidando dos seus próprios problemas, em vez de se meter com meninos de rua? Foi você quem denunciou Helena para os assistentes sociais?", perguntou Eduardo diretamente. O padeiro sorriu com malícia. "E se foi? Aquela menina estava incomodando os clientes, afugentando o movimento. Era questão de higiene pública." Eduardo sentiu a raiva crescer, mas forçou-se a manter a calma. "E os outros comerciantes também participaram das denúncias?" "Olha, meu senhor." O padeiro se inclinou sobre o balcão. "Vou ser franco com o senhor. Temos um grupo aqui no bairro que se preocupa com a qualidade da nossa área comercial. Mendigos, meninos de rua, viciados, eles espantam os clientes de classe média. A gente só quer limpar um pouco as ruas." Eduardo percebeu que estava diante da primeira grande reviravolta. Havia um esquema organizado entre os comerciantes locais para limpar as ruas de pessoas pobres. A rejeição cruel a Helena não havia sido pessoal, mas parte de uma campanha sistemática de exclusão social. "E como exatamente vocês limpam as ruas?", perguntou Eduardo, tentando obter mais informações. O padeiro percebeu que talvez tivesse falado demais. "Não é nada ilegal", disse ele defensivamente. "A gente só desencoraja a presença desse tipo de gente." Eduardo saiu da padaria com mais perguntas do que respostas. Decidiu investigar os garotos que estavam extorquindo Helena. Voltou à praça onde costumava encontrá-la e ficou observando. Não demorou muito para que os 3 aparecessem, claramente procurando por ela. Eduardo se aproximou deles com cautela. "Vocês são os garotos que conhecem Helena?" O maior deles, que aparentava ter uns 17 anos, o olhou com desconfiança. "Quem quer saber?" "Sou Eduardo. Vocês ligaram para mim ontem. Lembram?" Os 3 se entreolharam, visivelmente nervosos. "A gente não fez nada de errado", disse um dos menores. "Não estou aqui para brigar", disse Eduardo. "Só quero entender uma coisa. Vocês realmente emprestaram dinheiro para Helena ou foi tudo inventado?" O líder do grupo, Rafa, hesitou antes de responder. "Olha, tio, a gente não queria machucar a menina, mas tem uns caras que pagam a gente para afastar certas pessoas do centro da cidade." Eduardo sentiu um choque percorrer seu corpo. A segunda grande reviravolta se revelava. Os garotos não eram apenas jovens de rua aproveitadores, mas eram pagos pelos próprios comerciantes para intimidar e afastar pessoas pobres da área comercial. A dívida de Helena havia sido inventada como pretexto para justificar a perseguição. "Quem paga vocês?", perguntou Eduardo. "A gente não pode falar", disse Rafa, olhando nervoso ao redor. "Mas olha, senhor, a gente para de importunar a menina se o senhor quiser. Só que aí a gente vai ter que explicar para nossos empregadores por que a gente não está fazendo o trabalho." Eduardo compreendeu a situação complexa em que esses jovens também estavam presos. Eles eram simultaneamente agressores e vítimas de um sistema que os usava para fazer o trabalho sujo de exclusão social. "Quanto vocês recebem para fazer isso?", perguntou Eduardo. R$ 50 por semana, respondeu um dos menores. "Deu para cada pessoa que a gente consegue afastar da área." Eduardo fez um cálculo rápido. Era muito pouco dinheiro para esses garotos, mas representava um investimento sistemático dos comerciantes para manter as ruas limpas. Helena havia se tornado alvo porque era persistente e voltava sempre, desafiando involuntariamente o esquema deles.
E se eu oferecesse R$ 100 por semana para vocês pararem de incomodar Helena e outras pessoas vulneráveis? Propôs Eduardo. Os 3 garotos se entreolharam, claramente tentados. O problema é que se a gente para de fazer o trabalho e os comerciantes descobrem por quê, eles vão arranjar outros garotos, disse Rafa. E esses podem ser piores do que a gente. Eduardo percebeu que estava lidando com um sistema muito mais profundo e organizado do que havia imaginado. Resolver o problema de Helena significaria enfrentar toda uma rede de exclusão social institucionalizada. Nesse momento, seu telefone tocou. Era Dona Maria, e sua voz estava carregada de desespero. Senhor Eduardo, a avó da Helena está muito mal. Está com febre alta e não consegue respirar direito. E tem mais uma coisa. Apareceram uns homens aqui perguntando por vocês. Disseram que são assistentes sociais, mas não mostraram documento. A Helena está apavorada. Eduardo sentiu o mundo desabar ao redor dele. Dona Maria, saiam daí agora. Levem a avó para qualquer lugar seguro. Eu estou indo. Quando desligou o telefone, Eduardo percebeu que os comerciantes haviam escalado a situação. Não eram mais apenas assistentes sociais oficiais. Agora estavam usando pessoas para se passarem por autoridades e intensificar a pressão sobre Helena e sua família. Olha, senhor, disse Rafa, que havia ouvido parte da conversa. Se o senhor realmente quer ajudar essa menina, tem que saber que está mexendo com gente perigosa. Esses comerciantes têm contatos na prefeitura, na polícia. Eles não vão desistir fácil. Eduardo olhou para os 3 garotos e viu neles o reflexo da própria Helena. Jovens vulneráveis sendo manipulados por adultos sem escrúpulos. A luta que havia começado como um gesto de caridade havia se transformado em uma guerra contra um sistema inteiro de corrupção e exclusão social. Eduardo chegou à casa de Dona Maria em tempo recorde, mas encontrou a residência vazia. Os vizinhos contaram que Dona Maria havia saído apressadamente com uma senhora idosa e uma menina, carregando apenas uma mala pequena. Disseram que homens de terno haviam estado lá perguntando por eles, mas que pareciam mais interessados em intimidar do que em ajudar. Eduardo tentou ligar para Dona Maria, mas o telefone dela estava desligado. Estava desesperado, sem saber onde encontrar Helena e sua avó, quando recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Se quiser ver a menina novamente, encontre conosco na padaria em 1 hora. Venha sozinho. Eduardo percebeu que a situação havia escalado para algo muito mais perigoso. Os comerciantes não estavam mais usando apenas os canais oficiais. Agora, estavam partindo para a intimidação direta e, potencialmente, para o sequestro. Chegou à padaria no horário marcado e encontrou não apenas o padeiro, mas outros 4 homens que ele reconheceu como proprietários de lojas da região. Todos tinham expressões sérias e hostis. Senhor Eduardo, disse um homem de meia idade que parecia ser o líder do grupo. O senhor está causando muitos problemas para a nossa comunidade comercial. Onde estão Helena e sua avó? Perguntou Eduardo diretamente. Estão seguras? Por enquanto, respondeu o homem com um sorriso cruel. Mas isso vai depender de quão cooperativo o senhor for. Eduardo sentiu uma fúria que nunca havia experimentado. Vocês sequestraram uma criança doente e uma idosa? Nós não sequestramos ninguém, disse o padeiro. Apenas redirecionamos elas para um local mais adequado às suas condições sociais. O que vocês querem? Perguntou Eduardo, tentando controlar a raiva. O líder se aproximou dele. Nós queremos que o senhor pare de interferir no nosso trabalho de melhoria urbana. Essa menina e outras como ela prejudicam nossos negócios. Estávamos lidando com o problema de forma civilizada até o senhor aparecer. Civilizada? Eduardo quase gritou.
Vocês estão perseguindo uma criança de 6 anos. Estamos protegendo nossos investimentos e nossa comunidade, replicou o homem friamente. O senhor pode escolher, ou para de se meter, ou as consequências serão mais graves para todos os envolvidos. Eduardo compreendeu que estava diante da terceira grande reviravolta. Os comerciantes tinham mais poder e influência do que havia imaginado. Eles tinham contatos que lhes permitiam manipular assistentes sociais, contratar pessoas para se passarem por autoridades, e agora estavam dispostos a usar sequestro para alcançar seus objetivos. E se eu denunciar vocês à polícia? Ameaçou Eduardo. O líder riu. Com que provas? E além disso, temos amigos na delegacia local. Sua palavra contra a nossa... Quem acham que vão acreditar? Um empresário que foi flagrado tentando se esconder com uma menor ou respeitáveis comerciantes da comunidade. Eduardo percebeu que estava completamente encurralado. Esses homens haviam pensado em todos os ângulos e tinham recursos que ele não havia considerado. O que vocês fizeram com elas? Perguntou Eduardo. Didi Sardi, sua voz tremendo de raiva e preocupação. A velha está recebendo os cuidados médicos que precisa, disse o padeiro com falsa bondade. E a menina está em um local seguro, onde aprenderá a ser uma criança normal, longe das ruas. Eduardo entendeu a ameaça implícita. Helena e sua avó haviam sido separadas, exatamente o que elas mais temiam. A avó estava provavelmente em algum hospital ou asilo, sem documentos e sem capacidade de se comunicar, enquanto Helena estava em alguma instituição onde ninguém acreditaria em sua versão dos fatos. Vocês têm 24 horas para decidir, continuou o líder. Ou para de se meter na nossa área de atuação e volta para sua vida de empresário. Ou as consequências serão permanentes para a menina e a velha. Eduardo saiu da padaria com o mundo desabando ao redor dele. Em pouco mais de 2 semanas, sua vida havia sido completamente transformada. O homem que vivia uma existência confortável e controlada, agora estava sendo chantageado por criminosos que usavam a fachada de respeitabilidade comercial. Naquela noite, Eduardo tomou a decisão mais importante de sua vida. Em vez de se render às ameaças, decidiu que precisava expor todo o esquema publicamente. Começou a documentar tudo o que havia descoberto, preparando-se para uma batalha que sabia que poderia custar sua reputação, sua empresa e até mesmo sua liberdade. Mas a imagem de Helena abraçando a vassourinha velha, pedindo apenas por um pão velho em troca de trabalho honesto, não saía de sua mente. Aquela menina havia despertado nele uma coragem que não sabia possuir e um senso de justiça que havia ficado adormecido por décadas. Eduardo sabia que o confronto final estava se aproximando. Os comerciantes haviam subestimado uma coisa crucial. Um homem que encontra uma razão para lutar, que vai além de seus próprios interesses, é capaz de enfrentar qualquer adversário, por mais poderoso que seja. Helena havia lhe ensinado sobre coragem verdadeira, não a ausência do medo, mas a decisão de fazer o que é certo, apesar do medo. Agora era a vez de Eduardo demonstrar que havia aprendido a lição. Eduardo passou a noite elaborando um plano meticuloso. Usando seus contatos empresariais, conseguiu uma reunião urgente com um jornalista investigativo do principal jornal da cidade, um promotor público conhecido por sua integridade e um advogado especializado em direitos humanos. Sabia que precisava de aliados poderosos para enfrentar a rede de corrupção que havia descoberto. Na manhã seguinte, antes mesmo do prazo dado pelos comerciantes expirar, Eduardo fez sua primeira jogada. Procurou os 3 garotos que extorquiam Helena e fez uma proposta que os surpreendeu completamente. Quero que vocês me ajudem a gravar uma conversa com os comerciantes que pagam vocês, disse Eduardo. Em troca, vou garantir que vocês tenham trabalho honesto e oportunidade de estudar. Rafa, o líder do grupo, olhou para Eduardo com desconfiança. Por que a gente faria isso? Eles vão descobrir e a gente vai se ferrar.
Porque vocês também são vítimas desse sistema, respondeu Eduardo. Vocês acham que é certo uma criança de 6 anos ser perseguida só porque está com fome? Os 3 garotos se entreolharam. Eduardo podia ver que, apesar da fachada de dureza, eles eram apenas adolescentes assustados, presos em uma situação que os forçava a prejudicar pessoas ainda mais vulneráveis que eles. A Helena, ela nunca fez mal para ninguém, murmurou o mais novo do grupo. A gente sempre se sentiu mal por incomodar ela. Eduardo percebeu que havia encontrado uma brecha no sistema dos comerciantes. Então me ajudem a acabar com isso. Não só para Helena, mas para todas as outras crianças e adultos vulneráveis que vocês são forçados a perseguir. Rafa finalmente concordou. Tá bom, mas se der errado, a gente some da cidade. Eduardo combinou um encontro com o padeiro, fingindo que estava pronto a negociar. Os garotos se esconderiam próximo ao local com um gravador, captando toda a conversa, onde os comerciantes confessariam seu esquema de intimidação sistemática. Enquanto isso, Eduardo havia fornecido ao jornalista investigativo todos os detalhes que possuía sobre o esquema de limpeza urbana. O jornalista ficou chocado com a sofisticação da operação e prometeu uma investigação completa. Isso é maior do que você imagina, Eduardo, disse o jornalista Marcos Rocha. Se esses comerciantes têm realmente contatos na prefeitura e na polícia, estamos falando de corrupção em múltiplos níveis de governo. A reunião com o padeiro aconteceu conforme planejado. Eduardo fingiu estar derrotado e disposto a fazer um acordo. O padeiro, convencido de sua vitória, foi imprudentemente detalhado ao explicar como funcionava o esquema. Olha, senhor Eduardo, disse o padeiro, sendo gravado sem saber, não é nada pessoal, é só business. Pagamos R$ 50 por semana para cada garoto afastar mendigos e crianças de rua. Temos um acordo informal com alguns inspetores da prefeitura que fazem vista grossa e conhecemos gente na delegacia que acelera as denúncias de distúrbio público quando precisamos. Eduardo conseguiu que o padeiro confessasse não apenas o esquema de intimidação, mas também a rede de corrupção que permitia que isso funcionasse sem interferência das autoridades. Mas a verdadeira surpresa veio quando o padeiro, empolgado com sua aparente vitória, revelou onde Helena e sua avó estavam sendo mantidas. A velha está no asilo São Vicente, na Zona Norte, disse ele com malícia. Sem documentos, ela vai ficar lá até morrer. E a menina está no abrigo municipal Santa Clara. Lá eles vão educar ela direitinho, ensinar a não incomodar pessoas trabalhadoras. Eduardo saiu da reunião com todas as informações que precisava. As gravações provavam o esquema de corrupção, e agora ele sabia exatamente onde encontrar Helena e sua avó. Imediatamente, acionou seus novos aliados. O promotor público expediu mandados de busca e apreensão para ambas as instituições, enquanto o jornalista preparava uma matéria explosiva que seria publicada no dia seguinte. Eduardo foi pessoalmente ao abrigo municipal Santa Clara com o promotor e uma equipe de assistentes sociais independentes. Quando encontraram Helena, ela estava em um quarto com outras crianças, visivelmente deprimida e assustada. Tio Eduardo, gritou Helena quando o viu, correndo para se jogar em seus braços. Eu sabia que o senhor viria me buscar. Onde está minha vovó? Eles disseram que ela morreu, mas eu não acredito. Eduardo sentiu uma raiva assassina ao perceber que os funcionários do abrigo haviam mentido para Helena sobre a morte de sua avó, provavelmente para quebrar sua resistência emocional. Sua avó está viva, Helena, disse Eduardo, abraçando-a com força. Estamos indo buscá-la agora mesmo. A reunião no Asilo São Vicente foi ainda mais chocante. A avó de Helena havia sido medicada desnecessariamente para mantê-la sedada e estava em um estado lamentável de abandono. Quando viram Eduardo e Helena entrarem no quarto, ela começou a chorar de alívio. Minha menina,
sussurrou a avó com voz fraca. Eu pensei que nunca mais ia ver você. Vovó! Helena correu para a cama e abraçou a idosa frágil. Eles disseram que a senhora tinha morrido. Eu fiquei com tanto medo. Eduardo observou aquele reencontro com lágrimas nos olhos. A crueldade dos comerciantes havia chegado ao ponto de traumatizar psicologicamente uma criança, fazendo-a acreditar que havia perdido a única família que tinha. O promotor documentou todo o estado deplorável em que a avó havia sido mantida, sem cuidados médicos adequados e sob medicação excessiva. Era claro que o objetivo não era tratá-la, mas mantê-la incapacitada de se comunicar ou buscar ajuda. Naquela noite, Eduardo levou Helena e sua avó para um hospital particular, onde a idosa finalmente recebeu o tratamento médico que precisava. Os médicos confirmaram que ela tinha pneumonia, mas que com antibióticos adequados se recuperaria completamente. Pela primeira vez em semanas, Eduardo se sentiu esperançoso. Helena e sua avó estavam juntas novamente, seguras e recebendo cuidados adequados. E no dia seguinte, toda a cidade saberia sobre o esquema de corrupção que havia tentado destruir aquela família. A matéria de Marcos Rocha saiu na primeira página do jornal com o título Rede de corrupção persegue crianças de rua no centro da cidade. A reportagem detalhava todo o esquema dos comerciantes, incluindo as gravações onde o padeiro confessava o sistema de intimidação e os contatos corruptos na prefeitura e polícia. Eduardo acordou com dezenas de ligações de outros jornalistas, programas de televisão e até mesmo de organizações internacionais de direitos humanos. A história de Helena havia se tornado um símbolo da luta contra a exclusão social e a corrupção sistemática. No hospital, Helena estava cuidando carinhosamente de sua avó, que já mostrava sinais de melhora com o tratamento adequado. A menina parecia mais tranquila, mas Eduardo podia perceber que ela ainda estava processando o trauma de ter sido separada de sua família. Tio Eduardo, disse Helena quando ele chegou para visitá-las, vi na televisão que estão falando sobre nós. Por que tanta gente se importa agora? Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama. Porque sua história mostrou para todo mundo como pessoas inocentes podem ser prejudicadas por sistemas injustos. Você foi muito corajosa, Helena. Eu não me senti corajosa, admitiu ela. Eu estava com muito medo. Pensei que nunca mais ia ver minha vovó. A avó, que estava muito melhor, após 2 dias de tratamento, segurou a mão da neta. Coragem não é não ter medo, meu anjo. É fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. Eduardo sorriu ao perceber que a avó havia expressado exatamente o que ele havia aprendido durante toda aquela experiência. Mas o alívio de Eduardo foi interrompido quando seu advogado chegou com notícias preocupantes. Eduardo, os comerciantes estão contra-atacando. Eles entraram com uma ação na justiça alegando difamação e estão espalhando rumores sobre seu relacionamento com Helena. Eduardo sentiu o estômago se revirar. Que tipo de rumores? Estão insinuando que um homem solteiro que se interessa tanto por uma criança deve ter motivações inadequadas, disse o advogado com nojo. É uma tática desesperada, mas pode funcionar se não respondermos adequadamente. Helena, que estava ouvindo a conversa, ficou visivelmente perturbada. Tio Eduardo, eles estão dizendo coisas ruins sobre o senhor por causa de mim? Eduardo se ajoelhou ao lado da cama dela. Helena, não importa o que eles digam. Você e sua avó são minha família agora, e eu vou proteger vocês de qualquer coisa. Mas naquela tarde, a situação se complicou ainda mais. Assistentes sociais oficiais apareceram no hospital com uma ordem judicial questionando a adequação de Eduardo como guardião temporário de Helena, citando as alegações preocupantes levantadas pelos comerciantes. Senhor Eduardo, disse a chefe da equipe de assistentes sociais, entendemos que suas intenções são boas, mas precisamos seguir protocolos.
Helena precisa ser avaliada por nossa equipe psicológica e sua situação de guarda precisa ser formalizada adequadamente. Eduardo percebeu que os comerciantes estavam usando o próprio sistema legal para continuar perseguindo Helena, mesmo depois de expostos. Eles haviam transformado sua generosidade em algo suspeito e agora estavam usando isso para manter Helena vulnerável. Eu quero ficar com o tio Eduardo, disse Helena firmemente, surpreendendo todos com sua determinação. Ele cuidou de mim quando ninguém mais se importava. Ele salvou minha vovó. Por que vocês querem me tirar dele? A assistente social ficou visivelmente tocada pela sinceridade de Helena, mas manteve sua posição profissional. Querida, precisamos ter certeza de que você está segura e que todas as pessoas ao seu redor têm as melhores intenções. Eduardo sabia que havia chegado ao momento mais crítico de toda a situação. As próximas horas determinariam se ele conseguiria manter Helena e sua avó seguras, ou se os comerciantes corruptos conseguiriam usar o sistema contra eles uma última vez. Helena, disse Eduardo calmamente, você gostaria de contar para essas pessoas como nos conhecemos e o que aconteceu conosco? Helena assentiu e, com uma coragem que impressionou todos os presentes, começou a narrar toda a história. Falou sobre sua vida na rua, sobre a doença da avó, sobre a perseguição dos garotos, sobre os comerciantes cruéis e sobre como Eduardo havia sido a única pessoa a tratá-la com dignidade e respeito. O tio Eduardo nunca me machucou, disse Helena, olhando diretamente para a assistente social. Ele me protegeu de pessoas ruins. Ele trouxe comida quando eu estava com fome. Ele cuidou da minha vovó quando ela estava morrendo. Por que vocês acham que isso é errado? A pureza e a honestidade no depoimento de Helena eram incontestáveis. Eduardo viu lágrimas nos olhos de várias pessoas presentes, incluindo alguns dos assistentes sociais. Mas a verdadeira virada aconteceu quando a avó de Helena, encontrando forças que não sabia possuir, se levantou da cama com dificuldade e se dirigiu à chefe da equipe. Senhora, disse a avó com voz trêmula, mas firme, eu vivi 70 anos neste mundo. Vi muita gente boa e muita gente ruim. Este homem tem um coração puro. Ele salvou minha vida e a vida da minha neta quando todo mundo nos tinha abandonado. Se vocês tirarem Helena dele, estarão punindo um santo por fazer o trabalho que vocês deveriam ter feito. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos aparelhos médicos. Eduardo percebeu que aquele era o momento da verdade. Tudo o que havia acontecido nas últimas semanas seria decidido naquele quarto de hospital, diante do testemunho de uma menina corajosa e de uma avó que recusava-se a deixar que a injustiça prevalecesse mais uma vez. O depoimento emocionante da avó de Helena criou um momento de silêncio respeitoso no quarto do hospital. A chefe da equipe de assistentes sociais, uma mulher experiente que havia presenciado muitas situações difíceis, limpou discretamente uma lágrima que escorreu por seu rosto. Senhora, disse a assistente social para a avó, eu entendo sua gratidão pelo senhor Eduardo, mas nossa responsabilidade é garantir que Helena esteja em um ambiente que ofereça não apenas carinho, mas também estrutura legal adequada. Eduardo percebeu que, apesar da emoção do momento, ainda precisava resolver as questões práticas e legais que permitiriam que ele cuidasse oficialmente de Helena e sua avó. Doutora Santos, disse Eduardo, dirigindo-se à chefe da equipe, tenho uma proposta. Que tal se eu demonstrasse que posso oferecer não apenas amor e proteção, mas também um lar adequado e oportunidades educacionais para Helena? Nesse momento, Márcia, a secretária de Eduardo, entrou no quarto carregando uma pasta volumosa. Senhor Eduardo, trouxe todos os documentos que o senhor pediu. Eduardo havia passado os últimos 2 dias trabalhando febrilmente com advogados e assistentes sociais independentes
para preparar um processo completo de adoção. Havia vendido algumas de suas ações para comprar uma casa em um bairro seguro, com quintal para Helena brincar e um quarto adaptado para os cuidados médicos contínuos da avó. Darara Santos, disse Eduardo, abrindo a pasta. Aqui estão todos os documentos para a adoção formal de Helena. Também tenho os papéis para me tornar responsável legal pelos cuidados médicos de sua avó. Além disso, já matriculei Helena na melhor escola da região e contratei uma enfermeira para cuidar de sua avó em casa. A assistente social pegou os documentos, claramente impressionada com a organização e completude do processo. Senhor Eduardo, isso tudo foi feito em 2 dias? Quando você encontra sua família, respondeu Eduardo, olhando para Helena. Não existe tempo perdido. Cada minuto conta. Helena se aproximou de Eduardo e segurou sua mão. Tio Eduardo, isso significa que eu vou poder chamar o senhor de pai? Eduardo se ajoelhou na altura dela, com lágrimas nos olhos. Se você quiser, Helena, seria a maior honra da minha vida. E a vovó vai morar conosco também? Perguntou Helena, ansiosa. Sempre, prometeu Eduardo. Somos uma família agora. Nada nem ninguém vai nos separar novamente. A avó de Helena, que havia se fortalecido visivelmente nos últimos dias com o tratamento médico adequado, se aproximou de Eduardo com lágrimas de gratidão. Senhor Eduardo, eu não tenho palavras para agradecer. O senhor não ganhou apenas uma filha, ganhou uma família que o amará para sempre. Doratiuta Santos fechou a pasta de documentos e sorriu. Bem, senhor Eduardo, parece que o senhor pensou em tudo. Vamos acelerar o processo de adoção. Considerando as circunstâncias especiais e o testemunho claro de Helena sobre seu desejo de ficar com o senhor, acredito que podemos finalizar tudo em algumas semanas. Eduardo sentiu um alívio imenso, mas sabia que ainda restava um desafio. Os comerciantes corruptos provavelmente não desistiriam facilmente. Como se tivesse lido seus pensamentos, o advogado de Eduardo entrou no quarto com notícias importantes. Eduardo, tenho atualizações sobre o caso dos comerciantes. A investigação da promotoria descobriu evidências de corrupção muito mais extensas do que imaginávamos. O advogado explicou que as gravações feitas pelos garotos haviam levado a uma investigação maior, que descobriu um esquema de corrupção envolvendo não apenas os comerciantes, mas também inspetores da prefeitura, alguns policiais e até mesmo um vereador. Várias prisões haviam sido feitas e os principais envolvidos estavam sendo processados. E tem mais, continuou o advogado com um sorriso. Rafa e os outros 2 garotos que ajudaram nas gravações estão sendo incluídos em um programa de proteção à testemunha. Eles vão poder estudar e ter trabalho honesto, exatamente como você prometeu. Eduardo sentiu que a justiça finalmente estava sendo feita. Helena não apenas estava segura, mas sua coragem havia exposto um sistema inteiro de corrupção que prejudicava muitas outras pessoas vulneráveis. Papai Eduardo, disse Helena timidamente, testando a nova palavra. O que vai acontecer com a padaria onde tudo começou? Eduardo sorriu. Na verdade, Helena, tenho uma surpresa. Comprei a padaria do senhor que foi preso. Vamos transformá-la em um lugar que oferece refeições gratuitas para crianças carentes e suas famílias. Helena aplaudiu com alegria. E posso ajudar? Sei varrer muito bem. Claro que pode ajudar, disse Eduardo, abraçando-a. Mas agora você vai ajudar como minha filha, não como uma criança desesperada pedindo por comida. A avó de Helena observava toda a cena com um sorriso radiante. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse ela. Helena finalmente vai poder ser criança. Vai brincar, estudar, sonhar, vai ter a infância que toda criança merece. Dra Santos, que havia observado toda a interação, fez suas anotações finais. Senhor Eduardo, raramente vejo uma situação onde todos os aspectos se alinham tão perfeitamente. Helena claramente o ama
e confia no Senhor. O Senhor demonstrou não apenas recursos financeiros, mas também comprometimento emocional genuíno. E mais importante, vocês já são uma família de coração. Eduardo olhou ao redor do quarto. Helena radiante, com a perspectiva de finalmente ter uma família segura. A avó recuperando-se e sorrindo com esperança renovada. E os profissionais que trabalhavam para garantir o melhor para todos. Sabe o que aprendi através de tudo isso? Disse Eduardo para Dortais Santos, que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que estamos dispostos a dar. Helena me ensinou que às vezes ajudar uma pessoa pode mudar um mundo inteiro. Helena se aninhou no colo de Eduardo. Papai Eduardo, posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa, meu amor. Agora que somos uma família de verdade, podemos voltar na praça onde nos conhecemos? Quero mostrar para todo mundo que encontrei um pai que me ama. Eduardo beijou a testa de Helena. Podemos ir aonde você quiser, princesa. Agora você tem um lar para sempre. 6 semanas após aquele primeiro encontro na padaria, Eduardo caminhava de mãos dadas com Helena em direção à praça onde suas vidas se entrelaçaram para sempre. A menina usava um vestido novo, azul como seus olhos determinados, e carregava não mais uma vassourinha velha, mas uma boneca que Eduardo havia lhe dado no primeiro dia em sua nova casa. Papai, disse Helena, usando a palavra com a naturalidade de quem sempre teve uma família. Posso contar uma coisa? Às vezes eu sonho que ainda estou na rua, com fome, e acordo assustada. Aí eu lembro que estou na minha cama, na nossa casa, e fico feliz de novo. Eduardo apertou suavemente a mão dela. É normal sentir isso, meu amor. Foi uma época muito difícil para você, mas agora pode ter certeza, você nunca mais vai passar fome ou frio. Papai vai sempre cuidar de você. A casa que Eduardo havia comprado estava localizada em um bairro tranquilo, com uma escola excelente a apenas 2 quadras de distância. Helena havia se adaptado rapidamente à nova vida, demonstrando uma inteligência impressionante que havia sido sufocada pela necessidade de sobrevivência. Sua professora já comentava que ela estava entre as melhores alunas da turma. A avó de Helena, que agora atendia pelo carinhoso título de Vovó Maria, dado por Eduardo, havia se recuperado completamente da pneumonia. Morava no quarto adaptado da casa, onde recebia cuidados de uma enfermeira durante o dia e compartilhava histórias e conselhos com sua nova família durante as noites. Sua presença trouxera uma sabedoria calorosa que transformou a casa em um verdadeiro lar. Olha, papai, disse Helena quando chegaram à praça. É ali que eu costumava comer o pão que o senhor comprava para mim. Ela apontou para o banco onde Eduardo a havia observado da janela de seu escritório. E ali é onde aqueles meninos jogaram minha comida no chão. Eduardo seguiu o olhar dela e viu que a praça havia mudado completamente. Onde antes era apenas um espaço vazio e sombrio, agora funcionava um centro comunitário vibrante. Crianças brincavam em playground novos, mães conversavam em bancos confortáveis e voluntários distribuíam lanches saudáveis para famílias carentes. A Fundação Helena está funcionando melhor do que imaginei, disse Eduardo com orgulho. Ele havia criado a fundação em homenagem à filha, focada em ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social e suas famílias. Papai, posso ir brincar com as outras crianças? Perguntou Helena, observando um grupo de meninas da sua idade no escorregador. Claro, princesa. Vou ficar aqui observando. Eduardo se sentou no mesmo banco onde Helena costumava comer sozinha e observou sua filha correndo alegremente em direção às outras crianças. A transformação dela era milagrosa, de uma menina pequena e assombrada pela fome para uma criança radiante, cheia de sonhos e possibilidades. Senhor Eduardo, uma voz familiar o fez se virar. Era Rafa, um dos garotos que antes perseguia Helena. Mas agora ele estava irreconhecível, cabelo cortado, roupas limpas, carregando uma mochila escolar. Rafa, como você está?
Eduardo se levantou para cumprimentá-lo. Muito bem, senhor. Terminei o ensino médio no programa de aceleração e comecei um curso técnico em informática. Rafa sorriu com orgulho. Queria agradecer de novo. Se o senhor não tivesse nos dado aquela oportunidade, você fez por merecer, Rafa. Teve coragem de fazer a coisa certa quando importava. Rafa olhou na direção de Helena, que estava brincando alegremente. A Helena parece uma criança diferente. Está feliz. Está onde sempre deveria ter estado, respondeu Eduardo. Sendo criança. Enquanto conversavam, Eduardo viu uma van se aproximar da praça. Era a van da padaria transformada, agora chamada Pão e Dignidade, que fazia a distribuição diária de refeições gratuitas para famílias carentes. O antigo padeiro, após cumprir sua pena de serviço comunitário, havia se tornado um dos voluntários mais dedicados do projeto. Senhor Eduardo, disse o ex-padeiro quando desceu da van. Nunca pensei que diria isso, mas esse trabalho me deu mais satisfação do que anos vendendo pão. Ver as crianças sorrirem quando recebem comida é indescritível. Eduardo sorriu. A gente às vezes precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Helena correu de volta para Eduardo, trazendo consigo uma menina da sua idade que parecia tímida e mal vestida. Papai, essa é a Júlia. Ela disse que às vezes não tem o que comer em casa. Podemos ajudar ela? Eduardo se ajoelhou na altura das duas meninas, sentindo uma familiaridade tocante na situação. Claro que podemos ajudar, Helena. Júlia, você gostaria de almoçar conosco hoje? A menina assentiu timidamente, e Eduardo viu nos olhos dela o mesmo olhar que Helena tinha meses atrás, uma mistura de esperança e medo de ser rejeitada. Júlia, disse Helena com a seriedade de uma criança que conhece o mundo, meu papai é muito bom. Ele vai cuidar de você também. Eduardo percebeu que Helena havia aprendido não apenas a receber amor, mas também a oferecê-lo. A menina que uma vez implorou por um pão velho, agora estendia a mão para outra criança necessitada, perpetuando um ciclo de bondade e proteção. Naquela tarde, enquanto caminhavam de volta para casa, Eduardo, Helena, a vovó Maria, que havia se juntado a eles para o passeio, e a pequena Júlia, Eduardo refletiu sobre as 6 semanas que haviam transformado completamente sua vida. Havia começado como um empresário solitário, vivendo uma existência confortável, mas vazia. Agora era pai de uma menina extraordinária, cuidador de uma avó sábia e carinhosa, e fundador de uma organização que ajudava centenas de famílias vulneráveis. Papai, disse Helena quando chegaram em casa, posso pendurar minha vassourinha velha na parede do meu quarto? Por que você quer fazer isso, meu amor? Para lembrar que todo trabalho honesto merece respeito, respondeu ela com uma sabedoria que tocou o coração de Eduardo. E para lembrar que às vezes as coisas ruins podem virar coisas muito, muito boas. Eduardo abraçou Helena, sentindo uma gratidão imensa por tudo que havia acontecido. A menina que havia entrado em sua vida carregando uma vassourinha velha e pedindo por dignidade, havia-lhe ensinado o verdadeiro significado da riqueza. A casa que haviam construído juntos era mais do que um lar. Era um símbolo de que o amor genuíno pode transformar qualquer situação, por mais desesperadora que pareça. Helena havia encontrado uma família, Eduardo havia encontrado um propósito, e a vovó Maria havia encontrado um lugar onde seus últimos anos seriam preenchidos por alegria e carinho. Enquanto Helena pendurava cuidadosamente sua vassourinha na parede do quarto, agora emoldurada como uma obra de arte preciosa, Eduardo soube que havia aprendido a lição mais importante de sua vida, que a verdadeira coragem não está em acumular riquezas, mas em usar nossos recursos para proteger aqueles que mais precisam, mesmo quando isso significa enfrentar sistemas inteiros de injustiça. A praça onde Helena foi humilhada agora era um centro de esperança.
A padaria onde ela foi rejeitada agora alimentava centenas de crianças. E a vassourinha que um dia simbolizou sua pobreza, agora representava a dignidade do trabalho honesto e a beleza da transformação. Helena havia ensinado a Eduardo que mesmo os encontros mais dolorosos podem levar às mudanças mais belas, e que às vezes uma criança corajosa pode ser o instrumento de transformação de uma comunidade inteira. A menina que um dia pediu apenas por um pão velho havia se tornado a filha que transformou para sempre o coração de um homem e a vida de centenas de pessoas.